Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Cogumelos Geodésicos e hoje eu vou mostrar para vocês como estarem fazendo o processo de cultivar cogumelos através do método PFTech. Então, basicamente, para o cultivo PFTech, eu vou precisar dos seguintes materiais. Eu vou precisar o quê? Eu vou precisar, primeiro item, farinha de arroz integral. Por que farinha de arroz integral? A farinha de arroz, ela vai fornecer os nutrientes para o desenvolvimento do meu micélio. Então eu vou fornecer os nutrientes necessários para que o cogumelo se desenvolva. Tem que ser de farinha integral. Você pode comprar ela pronta. Tem para vender em vários locais. Locais que normalmente vendem produtos naturais, essas coisas. Você também pode encontrar no mercado. Ou você pode comprar também a farinha, comprar o arroz integral. Você pode também comprar o arroz integral e estar triturando ele num liquidificador ou num processador de alimentos e transformando ele em pó. Então, para a nutrição do cogumelo no método PFTech, eu vou utilizar farinha de arroz integral. Tem pessoas que também usam farinha de centeio, mas normalmente a farinha de centeio ela fica muito pegajosa e tem um risco maior de contaminação. Então fica a seu critério. Eu já usei e funcionou, porém não é o mais comum, mas na falta de opção você também pode usar farinha de centeio integral também. Você vai precisar de água, preferencialmente água mineral, pessoal. Eu peguei aqui uma água com pH 10, que já ajuda até no controle de acidez. Tem gente que coloca carbonato de cálcio. Mas se não tiver opção, pode ser água da torneira também. Não é problema, não é um requisito. Tem gente que usa água destilada. A água não é questão. A questão da água da torneira é que ela pode ter muito cloro. Então seria interessante se você talvez pegar uma água da torneira que fosse da caixa da água, que já o cloro já acabou evaporando. Mas é bem tranquilo, pode ser água mineral, não precisa ser água destilada, porque tudo isso, o processo ele vai ser esterilizado posteriormente. Mas a água mineral é a melhor opção, na minha opinião. E o terceiro item, você vai precisar de vermiculita expandida. Então esse mineral aqui é bem importante. O que ele vai fazer? Ele vai dar a aeração e a oxigenação que eu preciso para o meu substrato. Então ele vai me fornecer, ele vai reter a umidade, porém ele não vai asfixiar o micélio. Ele vai propiciar que o micélio se desenvolva, tenha o ar ali dentro e que ele consiga se propagar no ambiente. E qual que é a proporção que eu vou usar? Eu vou usar 4 copos desse de vidro aqui, tá? 4 copos, 1, 2, 3, 4. E a proporção é 2 vermiculita, 1 de farinha de arroz e 1 de água. Então vamos lá para o processo. Vamos pegar 1 de arroz. Ok. Vamos pegar 1 de vermiculita. Não liguem para bagunça, tá, pessoal? Essa aqui faz uma bagunça mesmo. Eu podia ter preparado tudo bonitinho antes, mas faz parte do processo. Dois de vermiculita. Então, 2 de vermiculita, 1 de arroz e 1 de água mineral.
Então esta é a proporção, não tem segredo, para você estar fazendo aí o método PFTech 2, 1. 2 de vermiculita, 1 de farinha de trigo, 1 de farinha de arroz integral e outro de água. E como que funciona o processo de mistura? Primeira coisa que eu vou ter que misturar é a água com a vermiculita. Então eu vou adicionar a vermiculita. 1, 2 e vou fazer a mistura da água. Você sempre faz nessa sequência. Nunca mistura a água com a farinha de arroz integral antes. Misturar a farinha depois. Porque ocorre? Porque senão fica muito pegajoso, você não vai conseguir fazer essa mistura. Então a primeira coisa que eu faço é hidratar a vermiculita. Eu hidrato bem a vermiculita. Depois é como se eu estivesse empanando ela. Eu faço um empanamento da vermiculita junto com a farinha de arroz. Então se eu pegar aqui, ele vai ficar no ponto que eles falam que é um ponto muito usado, assim, que você espreme, não está encharcado, mas se você espremer essa mistura aqui, ele goteja a água. Então, essa é a proporção ideal. Então eu hidratei a vermiculita e agora sim eu entro com... Deixa eu dar uma limpada na minha mão aqui. E agora eu entro com a farinha de arroz integral. E eu misturo bem. Agora tem que ter bastante paciência. Misturar bem, com calma, tranquilamente. Eu vou fazer literalmente um bolo. O nome que estou fazendo é um bolo. Um bolo de PFTech. Qual que é a vantagem desse método aqui, pessoal? Do PFTech para outros métodos. É um método muito mais tranquilo em questão de riscos de contaminação. Então, é um método que tende... Se você fazer a inoculação e o micélio inocular e fazer todo o processo de colonização do substrato, posteriormente é muito difícil contaminar. Então a contaminação acontece antes. Nesse processo aqui eu não tenho muito para me preocupar com contaminação no momento. Porque tudo que eu estou fazendo aqui, isso vai ser esterilizado posteriormente. Eu vou fazer uma esterilização desse bolo PFTech. Então agora não é a preocupação em contaminação. Agora tem que fazer a proporção correta da mistura do PFTech. Ele vai ficar assim, ele vai ficar uma aparência, vai ficar uma farinhazinha assim, úmida, mas não está encharcada de água. Que é o que o micélio precisa para ele se desenvolver, para ele tem umidade, ele tem alimento e ele tem aeração. E agora, eu estando com a minha farinha do meu bolo PFTech pronto, eu vou começar a encher os copos novamente para fazer a esterilização. Então eu poderia usar esses mesmos copos grandes aqui. No caso aqui eu tenho outros copos, eu peguei copos menores para ocupar melhor o espaço da panela. Então eu vou usar esses copos, os copos menores aqui, mas eu poderia usar aqueles mesmos copos. Não tem problema.